A paz do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui nesse momento para poder deixar uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Eu quero ler aqui com você em 1 Reis, capítulo 19, a qual o título diz assim: Jezabel ameaça Elias, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro, que é uma árvore. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou, e disse-lhe: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Lendo mais um pouquinho aqui, irmãos, no 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Essa é a palavra de hoje. O que fazes aqui, Elias? Elias, ele era um profeta muito conceituado naquela época, porque ele tinha uma intimidade com Deus que ninguém tinha. E o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. O Senhor o usou para poder fazer chover diante de uma nação. O Senhor o usou para poder fazer muitas coisas grandiosas. Ali, diante daqueles profetas de Baal, ele fez uma oração e Deus colocou fogo sobre o altar, provando que ele era o único Deus vivo. Enquanto aqueles profetas de Baal clamavam e pediam a Baal para que se mostrasse, e Baal não existe, Baal não estava lá, mas o Deus grande, o eterno, estava com Elias, e ele mostrou a grandeza dele naquele lugar. Além de consumir o altar, ele ainda matou todos aqueles profetas, aquelas pessoas que eram adoradoras de deuses que não existiam. Quem está sendo seu Deus nesse momento? O que você tem colocado no seu coração, que tem sido a sua maior preocupação e tem tirado de você o seu foco da presença de Deus? Nós estamos vivendo dias difíceis na Terra, a qual os valores têm sido mudados, a qual as famílias não estão mais unidas, na igreja também está tudo diferente, mas Deus não mudou. O mesmo Deus que estava com Elias, quando Elias se cansou e ali diante de uma voz de uma mulher que disse que o mataria, ele temeu. Ele foi um homem que enfrentou 400 profetas. E ali Deus foi com ele. E Deus matou todo aquele povo. E diante da voz de Jezabel, ele temeu a morte. E ele fugiu. Ele saiu daquele lugar e procurou um lugar onde ele pudesse descansar. O que está perseguindo você neste dia, nesse momento, nessa fase da sua vida, que está tirando o seu foco daquilo que Deus tem para a sua vida? Essa é a pergunta para você neste dia.
Mesmo Elias sabendo o quão grande é Deus, o que Deus tinha com ele, a comunhão grande que ele tinha com Deus, ele estava frágil naquele momento. Então todos nós, não há perfeição no ser humano, não há aquele que não precise de alguém. Todos nós precisamos uns dos outros e nós precisamos estar diante de Deus, sempre falando com Ele em oração, em constante perseverança, para que nós possamos alcançar dele o teu querer, ouvindo a voz de Deus. Porque quando nós paramos de ouvir a voz de Deus e damos ouvidos a vozes estranhas, nós acabamos perdendo o foco da nossa vida e chega o momento da dúvida, o momento da indecisão. Elias, mesmo desse jeito, ele pediu a morte para Deus. Ele passou por tantas coisas e Deus o honrou tanto. E diante da voz de uma mulher, uma ameaça de uma mulher, ele pediu para que Deus o levasse. E ali Deus o confortou, enviou os anjos que o alimentou, porque ele tinha uma comunhão intensa com Deus. Era algo sobrenatural. E ali Deus cuidou dele pessoalmente. Deus cuida de nós também pessoalmente. A gente às vezes não deixa perceber, mas nos pequenos detalhes, Deus sempre traz uma resposta, uma provisão para algo que nós precisamos para aquele momento da nossa vida. Então, ali Elias comeu, se alimentou, andou mais um pouco e chegou diante de uma caverna, onde ele se escondeu. E ali mais uma vez ele precisou ouvir a voz de Deus para poder sair daquele lugar. E nós nos acovardamos diante de tantas coisas, de tantas situações, e não entendemos a grandeza do nosso Deus, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Que neste dia você venha acordar, que neste dia você venha se deleitar em oração e pedir para Deus para repreender todo o medo da sua mente, toda insegurança, no nome de Jesus. E que nenhuma arma forjada contra a tua vida prevaleça, mas se alimente da palavra de Deus, se alimente da voz do Eterno, porque na palavra do Senhor, o Senhor nunca falou para você, desista. O Senhor sempre fala, vai em frente, tem de bom ânimo, eu estou com você até o fim dos séculos. Jesus disse isso para nós e nós ainda tememos tantos detalhes, nós tememos a peste que está por aí, nós tememos a voz das pessoas, nós pensamos o que as pessoas vão achar de nós, o que vão pensar, como será. Olha, você é totalmente dependente de Deus. Você tem Ele para cuidar de você. Aqui nessa terra a gente não tem certeza de nada, só de uma coisa. O Eterno está no controle de tudo. Ainda que tudo possa parecer errado, possa parecer que não vai dar certo, que não vai acontecer, Deus age de forma inusitada, de forma que nós nem imaginamos, e sempre nos dá o escape. Quantas coisas nós já passamos e olhamos para trás e falamos, puxa, eu nem acredito que eu venci isso. Esse é o nosso Deus, que nos carrega no colo quando a gente já não tem mais força. Então, neste dia, eu quero te encorajar a se lembrar das promessas do Eterno para a sua vida. E se lembrar que se você se prostrar, aí sim, você vai morrer. Mas se você confiar, se você mesmo em meio a essa guerra, a essa tempestade, você clamar a Ele e pedir força para Ele, o mal vai embora. Porque quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Ele vive o tempo inteiro lançando setas na nossa mente e coisas para a gente ficar pensando, para a gente ficar se martirizando, para que nós venhamos perder a nossa fé. Porque ele já tem um destino certo, então ele não tem nada a perder mais. Então ele quer que você perca a sua vida, os seus sonhos, a sua alma, a sua família, os seus projetos. E o que Deus tem para você
é além da sua compreensão. Então entenda uma coisa, a sua família é do Senhor Jesus, a sua casa é do Senhor Jesus, os seus sonhos está tudo no Senhor Jesus. Ele já fez tudo lá no Calvário por você e Ele só mandou uma coisa: tem de bom ânimo, tenha fé, acredita. O céu é tomado à força. Se você não lutar pela sua salvação, você não vai alcançá-la. E todos os dias nós lutamos contra nós mesmos, contra principado, potestade que tenta nos roubar, que tenta tirar de nós o mais lindo sentimento, que é a presença de Deus em nós. Então, se encha do poder de Deus, se encha da fé neste dia, declare com a sua voz, em alta voz: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle. Eu não vou me entregar a essa situação. Eu não vou me entregar à morte. Eu não vou entregar a minha família à morte. Eu não vou entregar os meus sonhos à morte. Eu vou continuar crendo, porque Deus, Ele age por fé e não por necessidade. Então guarde isso no seu coração deste dia. Deus está com você e Ele não desiste de você, porque Ele é imutável. Ele nunca esqueceu de você. Ele ouve as suas orações, mas Ele é perfeito e nós somos pecadores, então a gente não consegue vê-lo 100%. Nós só conseguimos ficar sensíveis à sua voz quando conseguimos orar, quando conseguimos estar em jejum, quando conseguimos nos aproximar mais dele dessa forma. Se nós não conseguimos orar, se nós não conseguimos acreditar, se nós não conseguimos jejuar, infelizmente, nós não ficamos sensíveis à voz de Deus. Então o cristão, ele precisa de comunhão, ele precisa estar na presença de Deus constantemente, para que ele não se perca, porque o mundo jaz do maligno e nós precisamos entender uma coisa: nada está no nosso controle, tudo está no controle de Deus. Nós só temos uma certeza nessa vida, desde quando a gente nasce, que um dia nós iremos morrer, porque desde que nós nascemos, tudo é incerto, nós não sabemos como será o nosso dia, o amanhã só pertence a um. Ele mandou nós clamarmos pelo pão de hoje, porque o amanhã Ele proverá. Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, Ele cuida das flores do campo, pássaros, de tudo. E Ele está cuidando de você. Deus te abençoe, acredite, tenha fé, ore, o Senhor está com você. Creia, não deixe os seus sonhos morrer. Não deixe a morte chegar na sua casa, não deixe ela chegar no seu trabalho, não deixe ela chegar na sua família. Acredite, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Fica com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo.